Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica em regime não relativístico. Muito bem, durante as aulas anteriores nós tratamos sobre a equação de Schrödinger e analisamos a densidade volumétrica de probabilidade, analisamos o vetor densidade, nós analisamos a densidade volumétrica de probabilidade, bem como analisamos o vetor densidade de corrente de probabilidade. Muito bem, vamos aqui escrever novamente. Aqui a densidade volumétrica de probabilidade também fora discutida, aqui indicada pela letra grega no formato minúsculo ρ, densidade volumétrica de probabilidade. Aqui é definida como a integral tripla de volume, de psi complexo conjugado, dependendo de x, y, z e t, multiplicado por psi, dependendo de x, y, z e t, multiplicado por d3r, ou seja, elemento infinitesimal de volume. E esse d3r, no sistema de coordenadas cartesianas, pode ser escrito dessa forma, considerando o sistema de coordenadas cartesianas. Esse é o elemento infinitesimal de volume. Muito bem. E agora nós vamos definir aqui o vetor densidade, densidade volumétrica densidade volumétrica de corrente de probabilidade. Ou seja, o vetor corrente de probabilidade em 3 dimensões, definido como esse é o vetor corrente de probabilidade em 3 dimensões, dependendo de x, y, z e t, de forma geral, é definido como h cortado, ou seja, constante de Planck dividido por 2π, 2 vezes a massa da partícula quântica multiplicado pelo número complexo imaginário i. E aqui nós temos psi, complexo conjugado dependendo de x, y, z e t, multiplicado pelo gradiente de psi, dependendo de x, y, z e t, menos psi, dependendo de x, y, z e t, multiplicado pelo gradiente de psi, complexo conjugado, dependendo de x, y, z e t. Muito bem. Então nós temos a densidade volumétrica de probabilidade, evidentemente em 3 dimensões, e aqui o vetor densidade volumétrica de corrente de probabilidade, também expresso em 3 dimensões. Este é o operador Nabla, o operador diferencial parcial de caráter vetorial aplicado sobre a função de onda psi, e essa função de onda quântica psi, recebendo a aplicação do operador Nabla, gera o que nós chamamos de gradiente da função psi. Muito bem, então nesse contexto nós já realizamos um tratamento conceitual e matemático sobre essas grandezas, então vamos agora tentar aqui considerar o caso em uma dimensão Então nós vamos escrever aqui a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger
agora, em uma dimensão nós temos menos h cortado elevado a 2 dividido por 2 vezes a massa da partícula quântica, derivada de ordem 2 em relação à variável x, aplicada sobre a função psi de x e t, mais o termo de potencial, aqui, potencial dependendo de x, o termo de potencial dependendo de x, multiplicado por psi de x e t, igual a o número imaginário complexo i, h cortado, constante de Planck dividido por 2π, derivada parcial em relação aqui nós precisamos também considerar a derivada parcial em relação a x, derivada de segunda ordem, aplicada sobre a função de onda quântica psi de x e t, e aqui a derivada parcial em relação à variável temporal, considerando a relatividade de Galileu, ou seja, desconsiderando a relatividade especial de Einstein. Então, x é coordenada espacial e t é parâmetro de evolução temporal. Então, aqui vamos admitir que psi depende somente de x e t, estamos considerando uma única dimensão, ou seja, o eixo x, de menos infinito até mais infinito, passando pelo zero. Muito bem. Vamos admitir que o potencial é uma função, nesse caso, somente da coordenada espacial, não dependendo do tempo, pois, de maneira geral, o potencial associado a um determinado campo clássico, pois aqui no contexto da equação de Schrödinger, da mecânica quântica em regime não relativístico, a partícula é quântica, porém, o campo sob o qual está submetido a partícula é um campo do tipo clássico, e nesse caso o campo do tipo clássico poderá eventualmente, de maneira mais geral, depender das coordenadas espaciais e do parâmetro de evolução temporal, mas nesse caso em particular nós vamos admitir que o potencial dependerá somente, exclusivamente, do ponto de vista explícito, explicitamente somente e tão somente da coordenada espacial. Muito bem, então o que vamos fazer? Nós vamos então reescrever a função de onda quântica, a qual depende, a qual apresenta dependência funcional na coordenada espacial x e na variável, no parâmetro de evolução temporal, conforme estabelecido pela relatividade de Galileu. Então aqui nós podemos escrever assim: psi de x e t pode ser reescrita da seguinte forma: pode ser reescrito por psi1 por f1 de x, vamos escrever fx de x multiplicado por ft de t. Então nós vamos admitir que, do ponto de vista da estrutura funcional algébrica desta função de onda quântica, ela poderá ser reescrita como uma função que depende de x e uma função que depende de t. Muito bem. Então vamos admitir que possamos então reescrever a função de onda quântica dessa forma, separando uma função com dependência funcional exclusivamente na coordenada espacial, multiplicado por uma outra função cuja dependência funcional está exclusivamente delimitada ao parâmetro de evolução temporal. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente dando prosseguimento a este desenvolvimento. Muito obrigado a todos.